de Deus e não só de pão. Amém, aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Nos recolhamos, irmãs e irmãos, a um tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio necessário para que compreendamos o sentido da Escritura. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, ficamos vários domingos convivendo com Jesus, que anunciou-lhes o reino dos céus, a chegada do reino de Deus para nós, e Jesus anunciou através de parábolas, com uma sentença que hoje fica ainda mais evidente, respondendo Jesus aos discípulos, porque é que ele falava em parábolas às multidões, ele dizia, retomando o profeta Isaías, para que, escutando, para que ouvindo, não escutem, e vendo, não enxerguem.
porque a quem tem será dado e terá ainda mais, mas a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Hoje vai ficar bem mais claro o que é esse a quem tem será dado ainda mais e a quem não tem, até o que pensa ter vai ser tirado. Na verdade, na linha de Bento XVI, depois com o tempo, você retome, por favor, a meditação da primeira leitura do profeta Isaías e o Salmo 144, primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 até o 3º, Salmo 144, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Os textos apontam para a gente uma realidade muito forte, que ultrapassa a compreensão da gente. Na primeira leitura, o profeta Isaías diz que existem coisas que ninguém pode nos vender e que nós não podemos comprar. Isso a gente vê na primeira leitura e no Salmo. A água, a comida, a alegria, a misericórdia, a compaixão de Deus, a criação de Deus no Salmo 144. Existem coisas que ninguém pode nos vender e que nós não podemos comprar. São dádivas. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz, ao contrário, que existem coisas que ninguém pode nos tirar. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém será capaz de nos separar do amor de Deus por nós manifestado em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem nudez, nem perigo, espada, nem os anjos, poderes celestiais, presente, futuro, força cósmica, altura, profundeza, nenhuma criatura, nem as coisas boas, nem as coisas ruins deste mundo, são capazes de nos tirar o amor com que Cristo nos amou, o amor com que Deus nos amou, manifestado em Cristo Jesus. Repito, existem coisas que ninguém pode nos vender e que nós não podemos comprar. São dádivas. Primeira leitura e Salmo. Existem coisas que ninguém pode nos tirar. O amor de Deus, o amor com que Deus nos ama. No Evangelho, existem coisas que Deus nos deu e a gente precisa garantir que aquilo que Deus nos deu chegue aos outros. Alcance o coração dos outros. Vamos lá? No Evangelho, Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Já te convido, irmã, irmão, a meditar esse texto, apresentando algumas pistas. A primeira delas é que eu queria que você meditasse esse texto, acompanhando e rezando muito pelos padres. Neste primeiro domingo de agosto, porque dia 4 de agosto é dia de cura d'Ars. E esse padre santo, o cura de Ars, é o intercessor, é o patrono dos padres, dos párocos. Então, no dia 4 de agosto é dia da gente rezar pela vocação dos sacerdotes. Neste domingo, a igreja dedica a oração pela nossa santificação, pela nossa fidelidade, pela nossa entrega total à missão que o Senhor nos chamou e nos deu como sacerdotes. Reze e medite essa palavra rezando e suplicando pela nossa vocação. Vamos lá.
Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Uma notícia terrível, a morte de João Batista. E Jesus deseja ir para um lugar deserto e afastado. Como nós estamos vendo tantas famílias em tempos de pandemia, recebendo a notícia dos seus entes queridos, e que nem lá podem ir para participar dos ritos fúnebres, fazer o velório, se despedir da pessoa, celebrar a partida, abraçar e receber o abraço da família, dos amigos. Também Jesus nem lá pôde ir. Ao invés de ir para o sepultamento e os funerais de João Batista, teve que se retirar num lugar deserto e afastado, como muitos estão num lugar deserto e afastado na sua casa, no seu apartamento, no luto e na dor, na perda dos seus entes queridos. Mas eu te recordo ainda uma outra coisa terrível que aconteceu com Jesus. Uma é a morte de João Batista, mas tem uma outra. Aqui nós estamos no capítulo 14, versículos 13 a 21. Do versículo 1 até o versículo 12 é exatamente a morte de João Batista. Mas o final do capítulo 13, do versículo 53 até o último, depois de Jesus pregar a última parábola, a da rede lançada ao mar, e perguntar aos discípulos: compreendestes tudo isso? Eles sim. Aí fala que Jesus terminou de fazer a grande pregação do capítulo 13 acerca do reino, através de parábolas, várias parábolas. Jesus seguramente sentiu vontade, ele que aprendeu a pregar por parábolas, convivendo na sua aldeia em Nazaré, lá na sua comunidade, na sua sinagoga, sentiu vontade de ir lá celebrar com seus conterrâneos, familiares, amigos. Chegou lá no sábado, foi para a sinagoga e começou empolgado a pregar, e virou uma fofoca danada dentro da sinagoga. Um cutucando o outro: quem é esse? Não é o filho do José, da Maria, filho do carpinteiro? E começaram a debochar de Jesus, e Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria. E termina o texto dizendo: e ali ele não pôde fazer nenhum milagre. Rejeitado na sua própria comunidade. E agora recebe a notícia de João Batista rejeitado no palácio, morto, decapitado, porque fez uma denúncia contra um casamento que não era conforme o plano de Deus. Um irmão que roubou a esposa do irmão. Vamos lá. Então, nesse ambiente de rejeição, depois de uma longa atividade de pregação, vai na sua comunidade rejeitado. Recebe a notícia da morte de João Batista. Pronto. Se Jesus foi rejeitado na sua comunidade e João Batista foi morto, significa o quê? Que as coisas estão chegando no ápice. O desfecho final, a gente vai caminhar para ele, que é a rejeição de Jesus, a total rejeição e a sua morte. Vamos lá. O que vem agora abre para a gente um horizonte absolutamente novo. Foi para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. O barco atravessa o mar da Galileia. O povo vê
que Jesus vai para o lado de lá e contorna um arco, uma curva do lago, chega lá a pé. Versículo 14. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. A multidão fica sabendo que Jesus está indo para um lugar deserto, afastado. A multidão sente necessidade ainda de insistir com Jesus para receber dele o que essa multidão sente carência e percebe que só ele dará. Vence os obstáculos, vai a pé, chega lá. Jesus, ao sair do barco, viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles. Viu e encheu-se de compaixão. São duas dádivas espirituais, afetivas: ver, sentir compaixão. Mas também tem as dádivas materiais. E curou os que estavam doentes. E agora vem a cena da multiplicação dos pães. Curou e alimentou. São dádivas materiais. Viu e encheu-se de compaixão, curou e alimentou. Jesus não fica só nos afetos, só no espírito. Ele toca o corpo, ele toca as feridas, ele toca o estômago. Versículo 15, vamos lá. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: ao entardecer, dá a impressão que tinha passado o dia. Dá a impressão que Jesus se entreteu com essa multidão, curando e tendo compaixão, cuidando de cada uma. Ao entardecer revela o confronto com o limite. Jesus teve o confronto com o limite, rejeitado em Nazaré. Recebe o confronto do limite, João Batista morto. Ele mesmo vai para um lugar deserto e afastado para cultivar e chorar seu luto e sua dor. Mas ele enfrenta a realidade ainda de limite, uma multidão por quem ele sente compaixão, ele vê as feridas dos doentes. E agora, o confronto, o limite do tempo, o dia correu. Quantos de nós, nas fadigas de nossas lidas, quando a gente olha para o relógio e fala: meu Deus do céu, já passou o tempo, não dá mais para fazer nada. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Curioso é que o Evangelho de Mateus se ocupa em acentuar que agora Jesus não ensinou nada para a multidão, não foi? Jesus agora não ensina a multidão. Sua prioridade agora é socorrer, dar o necessário para a multidão, mas ele se ocupou longamente em ensinar a multidão através de parábolas. A impressão que dá é que ele desiste de ensinar a multidão. A partir deste versículo e deste capítulo 14, Jesus agora vai se ocupar com a formação dos discípulos. O tempo está adiantado. A hora, João Batista já morto, rejeitado em Nazaré, as coisas parecem muito apertadas e Jesus
não se ocupa mais em ensinar a multidão, como ficou o capítulo 13 inteiro, e agora vai, daqui para frente, ocupar-se estreitamente com a formação, a capacitação e a qualificação dos apóstolos, para que eles futuramente enfrentem a missão. Ele percebe a urgência da sua hora. Os discípulos chegam em Jesus com uma intervenção curiosa. Este lugar é deserto. A hora já está adiantada. Despede a multidão, para que possam ir aos povoados comprar comida. O que dá a impressão disso? De que eles acham que Jesus é um sem noção da realidade que ele está lidando. Lugar. Jesus não tem muita noção de lugar. Esse lugar é deserto. Não, na interpretação dos discípulos, parece que eles sentem que Jesus não tem muita noção de tempo, de espaço de tempo. Esse lugar é deserto, a hora está adiantada. Jesus não tem muita noção das urgências. Despede as pessoas para que vá aos povoados comprar comida. Parece que ele não tem noção das necessidades. É triste. É um diagnóstico doloroso. É como pai e mãe que, morrendo de trabalhar e de lutar para dar o melhor para os filhos, para pagar as melhores escolas para os filhos, de repente, numa conversa à mesa, escuta um comentário do filho, da filha, e pensa: esse bichinho não tem noção do que eu enfrentei até hoje por ele, não. Não tem capacidade de perceber o que nós já fizemos por eles, não. Assim são os discípulos. Parecem perder a noção. Tratam Jesus como um bonzinho, mas fora do tempo, do espaço, fora da compreensão real. Irmã, irmão, quando você chega a Jesus para pedir a Ele as coisas que você pede, você não corre o risco de querer mandar nele, de querer dar aula e apontar para Jesus coisa que você, na sua forma de falar com ele, parece tratá-lo desrespeitando a autoridade dele, considerando que ele nem conhece, nem noção das coisas ele tem. Você, quando fala com Jesus, não corre o risco de tratar Jesus como um sem noção do tempo, do espaço, das necessidades? Jesus, versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. A reação de Jesus é impressionante. É uma reação de um senhorio total. O absurdo oposto, o absoluto oposto ao que os discípulos pensam. Eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus tem toda noção de tudo. Primeiro, porque Jesus, no capítulo 13 inteiro, já deu aos discípulos um alimento, a palavra. As parábolas falavam da forma com que os discípulos e a multidão acolhiam ou não o ensino de Jesus. Quando Jesus diz assim: dai-lhes vós mesmos de comer, você pode ir comigo na primeira leitura. No versículo 2 diz assim: por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Aí Deus diz, é Deus falando: ouvi-me com atenção
e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso que o texto está falando. Não, eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Minha palavra é verdadeiro alimento. Eu sou o pão da vida. O Evangelho de João é um longo discurso acerca da palavra como pão e do pão como palavra. Esse trocadilho que se repete muito no Evangelho de João. A palavra é o alimento. Olha, eu já tenho me ocupado com vocês e formado vocês e qualificado vocês. Vocês, com a palavra que eu dei-lhes, providenciem o necessário. E se não acharem pão, achem da palavra que eu dei a vocês. E esta palavra que eu dei a vocês será tão forte, mas tão forte, que vai fazer as pessoas se lembrarem de outras coisas tão grandiosas que recebem de Deus, que até esquecerão da fome no estômago. Em tempos de pandemia, reacendeu no mundo inteiro a discussão acerca da nossa ansiedade. Quantos de nós, em tempos de pandemia, não temos a sensação de estar querendo comer quando não temos fome? Não é? É automático. A gente pensa que está com fome. Aí a gente vai na geladeira e pensa, olha uma coisa, não quero. Na verdade a gente não está com fome. A gente está ansioso. E aí a gente pensa, olha no relógio, não, mas não é possível que só tem 1 hora que eu almocei, 1h30. Não é possível que a minha próxima refeição é ainda daqui 1h30, 2 horas. É possível. Aí a gente pensa, eu preciso me controlar. E aí você volta a ler, a estudar, a fazer alguma atividade, e depois você pensa, na verdade eu não estava com fome. É disso que Jesus está falando para os discípulos. Vá falar com essa multidão, para que essa multidão não fique o tempo inteiro só querendo de Deus cesta básica, comida. Vá falar para a multidão e vocês também não fiquem pensando só na geladeira, no lanche. Pensem em outras dimensões da vida. Versículo 17. Os discípulos fazem o relatório dos problemas. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Uma coisa muito importante que eu me esqueci de falar. Anotei aqui e não me situei. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem 6 relatos de multiplicação de pães. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, eles dizem que Jesus realizou 2 multiplicações de pães. Marcos, Lucas e João falam que Jesus relatam, na verdade, não fala que fez só uma, mas relatam apenas uma multiplicação de pães, cada um deles. Então tem 6 multiplicações de pães. Eu até recomendaria a você, irmã, irmão, nesta semana, hoje, neste domingo, você se ocupe com esse texto de Mateus. Mas que você pegue depois, na sua Bíblia, os 5 outros relatos. E você fique segunda, terça, quarta, quinta e sexta, lendo cada dia da semana um dos relatos. E faça uma comparação do que existe em comum entre um relato e outro. E qual é a particularidade, a peculiaridade específica de cada um dos relatos. É de uma grandeza. Essa semana passada, eu fiz isso. Passei a semana inteira com
cada dia da semana com um dos relatos e anotando o que era específico de cada um. Eu ficaria 3 anos falando só da multiplicação dos pães. Ficarei somente com o texto de Mateus hoje. Mas te recomendo, ocupe-se com os outros 5 relatos. Os 2 relatos de Mateus, os 2 de Marcos e um relato de Marcos, Lucas e João. Vale a pena. E deixe o último relato para sexta-feira, o de João Batista, que é o mais completo, o mais amplo. Vale a pena. Voltemos ao texto daqui de agora. Em todos os relatos, os discípulos se apresentam a Jesus como aqueles que têm verdadeira presunção de ter noção da gravidade da realidade. Abrem a boca para falar com Deus e só falam com Deus fazendo o relatório dos problemas. Você é assim? Há uma precisão nos dados. O lugar é deserto, a hora está adiantada, manda a multidão comprar comida, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Eles têm controle da situação. Há uma precisão nos dados, mas há uma carência na compreensão da fé. Olha, quando você gasta a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade, o seu potencial, só para pensar em problemas, e você não usufrui da vida, inclusive não usufrui da presença de Deus em sua vida, você desperdiça uma vida inteira com coisa inútil. Jesus, ao escutar os discípulos, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Depois, ao longo da semana, você compare as broncas que os discípulos dão em Jesus, apresentando em cada um dos relatos a problematização, dizendo que não tem como por causa disso, por causa daquilo, nem por esse ou por aquele motivo, e vão apresentando. Jesus reage de forma tranquila. Versículo 18. Trazei-os aqui. Olha, não tem nada mais difícil numa família. Não tem nada mais doloroso num ambiente de trabalho. Não tem nada mais difícil do que numa comunidade, numa paróquia, numa igreja, do que conviver com pessoas que só sabem apresentar problemas o tempo inteiro. É importantíssimo que a gente tenha gente com capacidade de ter visão das coisas, de ter um olhar crítico das situações, de ter uma capacidade de levantar e criar diagnósticos, não é? É importantíssimo. Mas é exaustiva demais a convivência com gente que só apresenta problema. Nós precisamos nos ocupar em nossa família, em nossa casa, no nosso casamento, no nosso ambiente familiar, no ambiente de trabalho, na igreja. Nós precisamos nos ocupar com outras coisas que não só levantar problema. Precisamos nos ocupar em usufruir e curtir da nossa convivência com Deus, uns com os outros. Usufruir e curtir com aquilo que Deus nos deu. É pouco, mas é o que tem. Curta isso. Usufrua disso. Tem um ditado espanhol que diz que depois que a gente chega a uma certa idade, dê-me uma sombra e uma maçã, passarei bem o dia. E é verdade. A gente fica velho, é bom demais. No começo da pandemia, eu tinha um padrão de compra de supermercado.
na medida que eu fui fazendo as minhas refeições e cuidando e ordenando o meu dia, é assustadora a diferença com que eu fui otimizando, minimizando. Hoje eu saio do supermercado e penso, não é possível que eu gasto só isso comparando ao que era. A gente começa a ter noção exata do que realmente a gente precisa, do que desperdiça. Jesus tem um olhar sobre a multidão, ele encheu-se de compaixão, ele viu as feridas, ele curou os que estavam doentes. O olhar de Jesus não é pela metade, penetra as realidades mais profundas, alcança-lhe a compaixão escondida no coração. O que ele vê atinge o seu íntimo, provoca-lhe compaixão. Por isso ele diz aos apóstolos, trazei-os aqui. Irmã, irmão, hoje, neste domingo e nesta semana, quando você for pôr a sua mesa de refeição, no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, na janta, escute Jesus falando para você, trazei-os aqui. Ponha a sua mesa, escutando esse comando de Jesus, trazei-os aqui. Experimente Jesus tocando o alimento da sua mesa e da sua casa e fazendo o que ele vai fazer agora. Versículo 19. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Primeiro, antes de providenciar o lanche, o conforto da multidão. Sentem-se. Alguns relatos vão falar que Jesus manda que fossem organizados grupos de 50, de 60, de 100 pessoas. Os 6 relatos têm uma variedade belíssima na forma com que apresenta o andamento por parte de Jesus com as coisas. Sentar-se é o convite mais seguro que você escuta de um dono da casa, da dona da casa, quando você é chamado para ir almoçar ou jantar na casa dele e dela, e diz, vamos lá para a sala, vamos lá para a mesa, vamos para o refeitório, vamos sentar. É um comando de domínio total da situação. Está pronto, mesa posta, comida pronta. Mandar sentar significa ter total domínio do andamento até agora. E aí, conforme a tradição judaica, os judeus não sentam-se à mesa para uma refeição sem tomar um dos alimentos que estão à mesa, na imensa maioria das vezes é um pão, levanta os olhos para os céus, agradece a Deus, quebra aquele pão e cada um come um pedaço. Isso é um rito normal da refeição judaica, natural. O que Jesus faz não tem novidade. Inclusive, com relação ao pouco que tem para comer e aos muitos comensais. Tem gente que lê o relato da multiplicação dos pães e pensa que é assim a coisa mais nova. Não, no Antigo Testamento tem relato, lá no 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 42, você pode ver Eliseu e um dos seus ajudantes, dando bronca em Eliseu, o profeta, que fala para Eliseu preparar o lanche para 100 homens, e Eliseu dá a bronca no profeta dizendo,
só temos 20 pães e são 100 comensais. Como assim? Eliseu não tem dúvida. Fala com o ajudante numa segurança enorme, fala: prepare e distribua. E eles comem e sobram. O Antigo Testamento já tem relatos de comer pouca comida para muita gente e ainda sobrar. O que vem agora é exatamente a novidade de Cristo na forma de enfrentar nossa fome. Olhando para a nossa fome de comida, Jesus quer chegar mais perto de nós e ajudar-nos a encontrar dentro de nós uma fome de Deus. Não tem coisa mais difícil do que incutir numa pessoa para que ela passe a ter fome e sede de Deus. Aquele diálogo de Jesus com a samaritana. Aqui, do mesmo modo, essa insistência, esse diálogo demorado de Jesus com os apóstolos, e a hora vai mais adiantada ainda, e o problema parece só piorar, é para provocar nos discípulos uma fome de Deus. Trazei-os aqui, sentados à grama. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. Pegou. 5 pães e 2 peixes. 5 e 2, 7. Totalidade, símbolo da perfeição. Lembra também os 7 diáconos nos Atos dos Apóstolos que foram ordenados para servir às mesas dos gentios e dos judeus. Lembra? Quando eles reclamavam, os apóstolos diziam: não é justo que deixemos a pregação do evangelho para servir às mesas. Chamaram 7 homens e ordenaram, impuseram as mãos, e eles passaram a cuidar dos pobres, dos necessitados, das viúvas, para que os apóstolos pregassem o evangelho. Mas lembra também, claro, os 7 sacramentos com que Cristo assiste e nutre a igreja. 2 peixes. Poderíamos brincar com a imaginação. 2 peixes. Os 2 sacramentos da purificação. O batismo e a confissão dos pecados. O sacramento da penitência. Símbolos que vêm da água do batismo, vêm da vida nova do ressuscitado, que por sua morte na cruz, derramou o sangue para nos purificar. Os 2 peixes. E os 5 pães, os outros sacramentos da nossa vida, que sustentam-nos em nossa vida. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes. Primeiro verbo, pegou. Segundo verbo, ergueu os olhos para os céus. Terceiro, pronunciou a bênção de ação de graças. Quarto, em seguida, partiu os pães. Quinto, e os deu aos discípulos. Sexto, os discípulos os distribuíam às multidões. Pegou, pronunciou a bênção, partiu, deu, distribuiu. Se você for lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, o relato que Mateus faz da última ceia, você pode ir até com uma caneta e você vai marcar exatamente esses 5 gestos. Pegou, pronunciou a bênção, partiu, deu, distribuiu. Às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos. Então,
tem aqui uma série de 10 verbos, dos 10, 5 ações de Jesus também na última ceia. Só para você ver a sequência. Mandou, sentou, pegou, ergueu, pronunciou a bênção, partiu, deu, distribuiu, comeram, recolheram. 10 verbos. E dos 10, você tira 5 que se repetem especificamente nas mesmíssimas expressões. Pegou, pronunciou a bênção, partiu, deu, distribuiu. Na última ceia. Então, para o evangelista Mateus, a multiplicação dos pães dão para nós a origem da liturgia eucarística cristã. Os gestos que são síntese da vida de Jesus, dada como ceia para a salvação do mundo. Esses gestos, pegar, pronunciar, partir, dar, distribuir, são síntese da vida de Jesus, resumem a vida de Jesus. Você deve contemplar Jesus com esses pães e peixes à mão, e o gesto dele deve ajudar você a alcançar a vida inteira de Jesus, dedicada, dada, oferecida para a sua salvação. Impressionante isso. É o que a gente chama de contemplação. Você está vendo uma coisa que te abre um horizonte infinito, grandioso, para muitas outras. Para o eterno. Irmã, irmão, Jesus pegou o pão, pronunciou a bênção. Em algumas traduções, você vai ler, ao invés de pronunciou a bênção, vai ler deu graças. Da palavra deu graças, vem eucaristém, eucaristia, dar graças. O nome da missa vem daí, eucaristém, pronunciou a bênção de ação de graças, deu graças. Eucaristém, em grego, eucaristia, a variante para nós. No gesto de Jesus que recorda o banquete pascal de Israel no deserto, Êxodo 12, 13, que recorda o banquete messiânico profetizado por Davi, no dia em que Davi inaugurou o templo e entronizou a arca da aliança dentro do templo, terminado o rito da festa solene de entronizar a arca da aliança dentro do templo, Davi mandou oferecer um lanche farturento, um kit de lanche para cada família, segundo Samuel 6,19. E Davi manda cada um ir para sua casa e comer esse lanche lá em casa. A igreja é instruída para o serviço da abundância, mas para o serviço da obediência e fé. A igreja, antes de ficar falando com Deus e mandando em Deus, cada cristão e cada cristã tem que colocar-se diante de Jesus e perguntar: Senhor, ajuda-me a identificar em minha vida que sementezinha de mostarda, que porçãozinha de fermento eu tenho, capaz de fazer crescer uma fartura no meio das necessidades nossas. A igreja, ao invés de lamentar o pouco que tem, é chamada a educar cada cristã e cada cristão a pegar o pouco que tem, colocar nas mãos de Jesus e dizer: o pouco com Deus é sempre abundância, transborda, sobra. Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos,
e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Recolhendo, os apóstolos são apresentados como a igreja, que tem todas as condições para dispor o necessário para os outros que não estão aqui na multiplicação dos pães. A igreja, os apóstolos, que primeiro chegam a Jesus dando ordem. O lugar é deserto, a hora está adiantada, a multidão é grande, vai precisar de muita comida. Só temos 5 pães e 2 peixes. A igreja agora carrega sobre os seus ombros o cesto cheio de pão, cheio dos 7 sacramentos, para alimentar espiritualmente a humanidade inteira por onde a igreja passa. Irmã, irmão, neste dia de oração pelos sacerdotes, reze pedindo a Jesus que dê ao seu padre, ao padre da sua paróquia, a todos os sacerdotes do mundo, dê a responsabilidade de carregador de um cesto cheio dos divinos sacramentos. A igreja tem, ela tem tarefa de empregada doméstica, limpando a mesa da refeição. A igreja tem tarefa de mãe, de pai, dono de casa, enquanto todos os convidados ou a família vai cada um para o seu canto, ficam os dois lá limpando tudo e guardando tudo, sabendo que ainda guardará muito para muitos comerem ao longo da semana, e quem sabe até mandar um pouquinho para um amigo, para um vizinho, para uma amiga, para um pai, para uma mãe, porque sobrou e eu fiz muito, porque quero que muitos comam dessa delícia que nós comemos aqui. A igreja deve carregar nos ombros de cada padre, de cada cristã e cada cristão, um cesto cheio de bênçãos do céu, que é, na verdade, bênção fruto do trabalho e do suor de cada cristã e cristão, que providenciou 5 pãezinhos, 2 peixinhos, o pouco colocado nas mãos de Deus, gera uma sobra farturenta, para que nenhum homem, nenhuma mulher na terra fique sem o necessário. Os discípulos começam falando para Jesus das necessidades materiais e terminam carregando os cestos cheios de dons espirituais, os 7 sacramentos, os 12 cestos, dons do Espírito Santo, dons divinos de Cristo que instituiu a Sagrada Eucaristia, o banquete por excelência do alimento espiritual que é salvação para o mundo. Eu imagino que para você, hoje nesse domingo do Evangelho da Multiplicação dos Pães, deve ser um dia de grande saudade sua em poder participar da missa, receber o corpo e sangue de Cristo e voltar para casa, você mesmo sendo não carregando um cesto, mas você mesmo sendo um cesto cheio da bênção, da graça, tendo dentro de você o próprio Cristo, que você levará para o mundo para matar a fome e a sede do mundo. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, coronavírus, pandemia. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Irmã, irmão, neste domingo, experimente a graça daquele que te amou. E deu-se como alimento, tomai e comei, isso é meu corpo. Deu-se como bebida, tomai e bebei, isto é meu sangue, que é dado por vós e por todos,
para o perdão dos pecados. Glorifiquemos e louvemos hoje a Deus, porque Jesus deixou-nos a Eucaristia. Que mesmo na tristeza dos tempos de pandemia, impossibilitados de participar do mistério da Eucaristia presencialmente, hoje, espiritualmente, você recebe esta comunhão, mas quando você se sentar à sua mesa para tomar a sua refeição sozinha ou sozinho, ou com os membros da sua família, não deixe de levantar os olhos para os céus, de pronunciar uma bênção, um louvor pelo alimento que você tem à mesa, e de pedir de Jesus que tenha sempre abundância num cesto para carregar para quem precisa, e que você seja essa bênção, levando para o mundo a graça de Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale para Jesus, não deixar você ser apenas uma contador de problemas, que só fica dentro de casa falando do que não tem, falando do que está atrasado, do que está difícil. Que você não seja um reclamadora para Jesus e para as pessoas da sua família, que o tempo inteiro fica aborrecido, murmurando o que não tem, resmungando inclusive pelo que tem, falando que é pouco. Peça a Jesus para pôr no seu coração um louvor pelo que tem, uma gratidão pelo que tem, porque tem gente que reclama até do que tem, reclama para Deus dizendo que tem, mas é pouco. Põe nas mãos de Jesus o pouco e glorifique a Jesus por este pouco. Agradeça o pouco que você é, o pouco que você tem, e louve e se entregue nas mãos dele. Amém. Depois da sua oração pessoal, você vai fazer a sua profissão de fé. E antes de encerrar, dirija a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, uma longa oração de louvor. Sobretudo neste domingo, una seu coração à mesa de todas as pessoas que hoje passam fome. Una a mesa da sua casa a sua compaixão a todas as pessoas que hoje passarão um domingo ou esta semana sem o necessário para comer. Peça a Jesus que pela compaixão gerada no coração de cada homem e cada mulher, promova no mundo a solidariedade, a partilha, a fraternidade e a paz. Amém. Invoco sobre você a bênção de Deus para que você tenha um domingo feliz e uma semana feliz. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um feliz domingo, uma feliz semana, vai render. Fique em paz e que a paz do Senhor esteja todos esses dias e sempre com você. Graças a Deus.